Existe algo de perverso na desigualdade, e agora eu compreendo. Algo que age em profundidade, que vai além do dinheiro. Helena Ferrante. Das desigualdades sociais à política de inclusão no ensino superior público. O surgimento da moradia estudantil no campus de Botucatu. Para nós estudantes em vulnerabilidade socioeconômica, não basta passar no vestibular e entrar em uma universidade pública. É preciso meios que nos possibilitem a permanência na universidade. Meu nome é Pamela de Souza Silva e esse é um documentário sobre o surgimento da moradia estudantil da Unesp de Botucatu. Mas não é só isso. Gostaria, por meio deste vídeo, demonstrar a importância desse evento para os estudantes em vulnerabilidade socioeconômica daquela época e para nós, atuais estudantes da permanência estudantil. A desigualdade social no Brasil é algo dolorido, e vale lembrar que a narrativa é uma das formas de expressão dessa dor. Nesse caso, a dor daqueles que não puderam frequentar uma universidade pública e daqueles que a frequentaram com muita dificuldade. A construção da moradia estudantil de Botucatu ocorreu em 1996 e foi um grande marco, pois foi uma das primeiras políticas de permanência estudantil nessa universidade. Nesse documentário, realizamos entrevistas com ex-moradores de 1995 e de 2005, para entendermos a importância da existência da moradia estudantil de Botucatu. Meu nome é Cristiana Andrigueto, fiz o curso de zootecnia na Unesp de Botucatu, ingressei no ano de 1995 e finalizei o curso em 1999. Meu nome é Cleusa Mori, eu fui estudante aí na Unesp de Botucatu no curso de zootecnia. Iniciei em 1995 e concluí em junho de 2000. Eu sou professor universitário, junto ao Departamento de Ciências Humanas, Ciências da Nutrição e da Alimentação, aqui do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu. Sou nascido em Americana, vim para cá prestes a completar 18 anos, e daí fiz a licenciatura e o bacharel em Ciências Biológicas, quando eu terminei em 2011. Meu nome é Eliane, eu sou bióloga, formada pela Unesp. Na verdade, eu concluí o curso em 2009, curso de graduação em Ciências Biológicas, licenciatura. Naquela época, não se falava em permanência estudantil, e sim de assistência ao estudante. Esses dois termos trazem características diferentes para as políticas que são construídas, pensando nos estudantes em vulnerabilidade socioeconômica. Para explicar a diferença entre os dois, a professora Maria Cristina vai estar falando. O meu nome é Maria Cristina Pereira Lima, eu sou ex-diretora da Faculdade de Medicina de Botucatu. E o que eu quero trazer para vocês é que houve uma evolução do conceito de assistência estudantil para o conceito de permanência estudantil. Então, a Unesp e outras universidades e em outros países também, existia a ideia da universidade prestar uma assistência a grupos de estudantes vulnerabilizados. Dessa concepção mais assistencialista, nós evoluímos para uma concepção que é da permanência estudantil. Então, a universidade, além de facilitar ou de criar condições que permitam o acesso, ela cria condições para a permanência do estudante, por meio de ajuda financeira, por meio das bolsas e auxílios, por meio de moradia, por meio de uma política de alimentação, de segurança alimentar, e também por meio de uma política de permanência simbólica, onde o aluno, a aluna, o alune, ele possa trazer a história dele, a cultura dele, aquilo que ele vive na sua comunidade para dentro da universidade. Uma das grandes perguntas, a partir dos documentos que eu obtive, foi por que a moradia estudantil de Botucatu demorou tanto tempo para ser construída, pensando que a doação do terreno para tal construção foi feita em 1991, mas a inauguração da moradia só foi em 1996. Para isso, eu trouxe o ex-diretor Aloísio Bernardo para nos explicar o porquê dessa demora. Meu nome é Aloísio Antônio Bernardo,
Eu sou aposentada aqui da Unesp, campus de Botucatu, da administração geral. Eu entrei em 1982 e já faz quase 10 anos que eu estou aposentado. Entrei como contador, depois fui contador-chefe, diretor de contabilidade e finanças, diretor administrativo do campus e depois eu retornei para a área contábil novamente. A conversa começou com a Prefeitura Municipal de Botucatu. A princípio a ideia seriam 2 moradias, mas como o custo ia ser muito alto, então optou-se por fazer somente em um local, né, que a Prefeitura fez a doação do terreno, inclusive para as outras áreas públicas aqui da cidade de Botucatu, e concretizou-se com um bom terreno, num local acessível para ambos os campos de Botucatu, de Rubião e do Lajeado. O processo licitatório geralmente é bem demorado mesmo. Também o tempo de construção também foi bem demorado. Se eu não me engano, a primeira empresa que começou a construir, ela não concluiu os trabalhos, ela faliu, então teve que ter uma nova licitação para continuar a obra. Esse foi o grande problema do atraso. E também pegamos um período muito grande de chuva nessa época, então a obra não dava sequência. A moradia estudantil possibilitou a estadia desses estudantes aqui em Botucatu, o que fez com que o sonho da graduação fosse possível. Muitos desses estudantes não tinham condições de ficar na faculdade, e a maioria deles foram os primeiros de suas famílias a ter uma graduação. Se eu cheguei até onde eu cheguei, né, que era muito improvável disso acontecer, por conta do meu contexto social, eu acho que um dos grandes divisores de água foi a questão da moradia estudantil, né, de eu ter tido acesso à moradia estudantil. Não só isso, quanto também as outras políticas afirmativas que eu tive ao longo da graduação. Eu fui a primeira da minha família a fazer graduação, para você ter uma ideia. Fui a primeira da família a fazer uma graduação, a primeira a ter um título de mestre, a primeira a ter um título de doutora, né? Então, eu acho que se não tivesse sido essas políticas afirmativas, eu acho não, né? Eu acho que, com certeza, eu não teria chegado onde eu cheguei. Sem a questão aí da permanência, eu não teria, da moradia e do auxílio, eu não teria condições de terminar a faculdade. Então, eu estou aqui hoje por, né, ter essa ajuda da Unesp. Apesar da importância das políticas de assistência ao estudante, pouco se falava sobre elas naquela época. Até havia uma bolsa, chamada BAE, Bolsa de Assistência Estudantil, que era ligada ao Programa de Assistência Estudantil, o PAE. Mas ela também era pouco divulgada, então os ingressantes precisavam vir para Botucatu com alguma preparação financeira prévia. Naquela época a gente não tinha informação que a Unesp fornecia auxílios, né, para aqueles estudantes que tinham vulnerabilidade socioeconômica. Antes de entrar na faculdade, eu fiz mais ou menos um pé de meia. Eu trabalhei 1 ano e meio, 2, guardei um dinheiro, porque eu não sabia o que ia me esperar aí. Naquela época não se falava disso. Tanto que, na época, eu fui com a cara e a coragem, com a cara e a coragem, a vontade de estudar numa instituição como a Unesp, que era um sonho que eu tinha. Quando eu cheguei no dia para fazer a minha matrícula, a senhora que era responsável pela matrícula lá na graduação, ela virou para mim e falou assim: você gostaria de uma bolsa PAE? Aí eu não sabia o que era. Eu acredito, por ser negra, as vestimentas, ela falou assim, provavelmente é uma aluna que precisa. Para compreendermos melhor como funcionava a política de assistência ao estudante, a assistente social Maria Lúcia, que trabalhou naquela época, nos deu algumas informações. Eu sou a Maria Lúcia Nogueira Bergamo, eu estou na Unesp desde 1977, fiz o meu curso de serviço social e aí fui para o Lajeado, onde eu passei a ser assistente social dos alunos, professores, da comunidade universitária. Então, nesse período, eu comecei a fazer as primeiras entrevistas da moradia estudantil e das bolsas de apoio ao estudante. Tinha vários documentos que eles
traziam, né? Tinha um roteiro de documentos, e aí, através desses documentos, eu fazia uma classificação, uma pré-classificação. E aí, depois, eu tinha uma entrevista onde eu conversava com eles e aí fazia a nossa lista, né, os classificados e os não classificados. Mas sempre baseado mesmo assim, numa dificuldade financeira em poder ficar na Unesp, né, se não tivesse esses tipos de ajuda. A moradia estudantil está localizada em uma região que ainda estava em crescimento aqui em Botucatu, e por isso os estudantes preferiam ficar em repúblicas e somente os que realmente precisavam iam para a moradia. No começo, a localização era muito difícil, principalmente para os alunos do lajeado, né, da agronomia, engenharia florestal, porque era distante, não tinha o coletivo que os levassem, né, até a faculdade. Então, eles tinham que pegar, às vezes, um ônibus que deixavam na Vila dos Lavradores. E de lá eles iriam a pé até o lajeado. Então, era muito difícil. Então, ficava mesmo na moradia só aqueles alunos que tinham realmente muita dificuldade e precisavam mesmo ficar. A dificuldade para chegar, né, até aqui, né, e o medo de não poder ficar. Então, isso eles falavam muito, assim, eles eram muito sensíveis a isso, sabe? Choravam muito, né, que não tinha como ficar se não tivesse. E isso era muito comum, sabe? Nas entrevistas, eles vinham mesmo com esse discurso, não, com esse pedido, né, de, eu cheguei até aqui e eu quero ficar. Já faz mais de 20 anos que a moradia foi inaugurada e não resta dúvidas de que ela foi essencial para muitos estudantes. No entanto, a estrutura daquela época difere da atual, com algumas exceções de coisas que infelizmente permanecem iguais. Não tinha asfalto, era tudo estrada de terra. A gente tinha uma dificuldade muito grande de ir para o lajeado. Quem estava em Rubião era mais fácil. Então, o que a gente tinha? Todo mundo que ia para o lajeado tinha uma bicicleta. E a gente ia, quase todo mundo ia de bicicleta. Aquela salinha, logo que a gente entra, né, ela não tinha nada ali. Era vazia. Aí, na verdade, a gente deixava as bicicletas lá, né? Não tinha nada. A parte da cozinha, que era uma geladeira por bloco, um fogão por bloco e uma mesa. Tinha, acho que duas mesas por bloco. E era só isso. Quando a gente chegou, era assim, aquelas camas que são de alvenaria, né, de concreto. A gente levou o nosso colchãozinho e aí o resto não tinha televisão. A gente tinha uma televisãozinha daquelas, não sei se vocês nunca viram, mas era uma televisão pequenininha, assim, de sei lá quantas polegadas, e era preto e branco. Aí era eu e a minha colega, a gente colocava, né, numa mesinha que tinha e a gente ficava assistindo à noite. Eu me senti muito mal. Parede suja, coisas quebradas, um ambiente escuro, um ambiente precário, um ambiente... na época, o ambiente total depressão, assim. Ninguém queria ir para a moradia. Ninguém queria ir. Por mais que precisasse, era muito desolador. E na época, pra você ter ideia, não era muro como vocês têm hoje, era um gradil com plantado sanção. Então, não dava aquela segurança que vocês têm hoje, entendeu? Então, eu me sentia no final de semana, era horrível, porque reduzia o trabalho, a movimentação estudantil, e aí você ficava assim, né, tem que ficar fechadinho aqui, ou assistindo. Na época não tinha televisão coletiva, não tinha internet, não tinha nada, né? Então era bem desolador. Atualmente, nós temos internet e há um portão que só abre com chave que nós moradores temos. Além disso, aumentaram os muros para que a gente tenha mais segurança. Mas a estrutura interna não mudou nesses 27 anos. Então, a Unesp tinha um departamento de projetos que ficava na reitoria em São Paulo e também em Bauru.
que era uma subsidiária. Então, esse projeto foi feito pela equipe de projetos dos engenheiros de Bauru. E essa opção de fazer tudo de concreto foi porque, para não degradar os móveis, que os alunos, às vezes, alguns são de boa índole, mas alguns não. Então, já tivemos problemas em outras unidades que quebravam tudo. Cama, então precisava estar sempre a manutenção. E com esse tipo de concreto não aconteceria mais isso. Foi essa a opção do projetista na época. Eu vou fazer uma colocação assim. Não sei qual foi a ideia inicial, mas a moradia ela não é acolhedora. A moradia ela não tem cara de um local que é para estudante. Ela não tem assim... ela é fria. Esse monte de cimento, eu não sei se ainda é assim, esse monte de cimento. Isso eu acho assim... É cimento porque precisa durar, né? É difícil, nem todo mundo é cuidadoso. Eu entendo por isso, sabe? Mas, gente, parece uma prisão. Eu tentava deixar esse ambiente o mais acolhedor possível, porque estava muito feio. E aí, é cenário de presídio. Nada me lembra um local para você estudar. É esse o ponto. Eu resido na moradia estudantil de Botucatu e digo que, apesar de tudo, ela melhorou muito. Mas vale ressaltar que, para além da moradia, os estudantes em vulnerabilidade socioeconômica precisam se preocupar com o dinheiro da comida e o dinheiro do auxílio socioeconômico às vezes não é suficiente. Naquela época, era ainda pior, pois os auxílios eram poucos e de baixo valor, e não podia ser acumulado com a vaga da moradia. Isso fazia com que muitos tivessem que trabalhar durante a graduação. A regra que eles mandavam da reitoria é que não poderia, né? Mas, como eu falei para você, dos alunos, principalmente do lajeado, né? Que era da agronomia, da engenharia florestal, eles não tinham como ficar sem a bolsa e a moradia, né? Porque eles precisavam, inclusive, do troco para o ônibus, que eles tinham que pegar 2 condições, às vezes. O inverno era difícil. E eu não tinha condições de comprar roupa de frio. E aí, o que eu comecei a fazer? Comecei a fazer faxina. Às sexta à tarde, eu ia direto para a casa de uma senhora que morava ali naquele bairrozinho depois da Estrada de Ferro. É Rubião ali, né? E eu fazia faxina para poder juntar dinheiro, comprar calçado, comprar roupa, porque, enfim... E eu precisava fazer isso. Eu fiz isso durante um bom tempo, sabe? Era bem difícil mesmo. Se pudesse acumular, minha vida ia ficar bem mais tranquila, porque o que eu fazia? Eu morava na moradia, tinha a bolsa de iniciação científica, né? Ou na época da Bolsa Vai, mas todas as férias que eu voltava para minha cidade, meus pais moram em Águas de Lindóia. E antes de fazer a faculdade, eu trabalhava num hotel, cuidando de criança. E aí, eu saí de lá e todas as férias que eu voltava para trabalhar, para conseguir um dinheirinho para ajudar o ano. A Bolsa FAPESP era boa, mas a gente ainda precisava de um pouco mais. Se eu não trabalhasse nas férias e feriados, às vezes eu ia para trabalhar, para mim ia ser até melhor, porque eu poderia fazer um estágio em alguma empresa ou fazenda, que no caso da zootecnia, poderia até ter melhorado ainda mais meu currículo, eu acho. Assim, essa é a minha opinião. Se eu não fizesse isso, ia ficar muito apertado. Ao analisar todas essas questões, podemos nos perguntar como a questão da saúde mental dos estudantes era vista, ou melhor, não vista. Agora, a nível de atendimento psicológico ou cuidado com a saúde mental, isso era muito raro, né? A gente não tinha, naquele momento, nenhum tipo de organização a nível universitário como a gente tem os programas hoje, né? Seja de atendimento psicológico, psiquiátrico, então não tinha algo bem estabelecido. E a gente lidou com situações bastante complicadas dentro da moradia, né? De depressão, de ansiedade, de crises também. A gente
Teve colegas diagnosticados com esquizofrenia, mas que a gente não sabia. Enfim, a gente não contava com um serviço tão bem estruturado como é hoje. Na minha época não era discutido isso, né? Saúde mental. Então, nossa, tinha muitos alunos com problemas psicológicos dentro da universidade. Vi muitas vezes alunos surtado em época de prova, final de semestre. Eu nunca cheguei a surtar, né? Mas batia, né? Aquela época ruim mesmo, sabe? Assim, de alunos que passam por problemas pessoais, familiares. Vi colegas meus perdendo mãe, perdendo familiares importantes ali. Nunca teve, assim, nenhum tipo de assistência na época. Como já vimos até agora, muitas questões atravessam os estudantes e a questão financeira é somente uma delas. A moradia estudantil resolvia um problema que era a estadia desses alunos, mas também havia outras questões como a alimentação. Atualmente, não há restaurante universitário aqui na Unesp, mas desde aquela época, isso já era uma reivindicação. Eu não diria que eles passavam fome, mas assim, era muito simples a vida que eles levavam, sabe? Bem modestas mesmo. Até brinquei, né, outro dia com você. Eles faziam pipoca, né, à noite para jantar, né, para não dormir sem comer, porque aquele dinheirinho era contado, né? E às vezes eles até brincavam que dava até para sobrar um troquinho para ir numa festa, mas não podia ser todas as festas, né? Que eles também precisavam, né? Se enturmar, conhecer as pessoas, socializar. Meu nome é Luiz Fernando Rolim de Almeida, sou professor universitário no Departamento de Biodiversidade e Bioestatística, junto à disciplina de Fisiologia Vegetal. Sou docente do IB desde o ano de 2010, mas estou em Botucatu desde 1997, quando aqui ingressei no meu curso de Ciências Biológicas. Atualmente eu atuo como diretor do Instituto de Biociências, também contribuindo com a administração do campus na condição de presidente do grupo administrativo do campus de Botucatu. Houve uma tentativa por várias vezes no campus de Botucatu promover o funcionamento do restaurante universitário, que é uma política de permanência estudantil. Eu me lembro, ainda quando eu era calouro, foi feita uma macarronada em frente ao restaurante universitário, promovida pelo centro acadêmico, justamente para mostrar que aquilo era um espaço dos estudantes e vinculado à permanência estudantil. Logo depois foi comprovado que o modelo até então empregado ele não funcionou e não teve êxito no campus de Botucatu. A gente fez uma macarronada e eu lembro que a gente fez a manifestação, lembro disso, eu participei disso aí. Não lembro qual que foi o ano. E aí, porque aí tinha um lá em Rubião e um menorzinho em Lajeado, que é onde pelo menos a última vez que eu vi, faz tempo que eu não vou para lá, virou acho que uma lanchonete lá. O porquê de fechar lá do Lajeado, eu sei, agora do Rubião eu não sei, tá? Porque, assim, poucas pessoas aproveitavam do restaurante. Então, tinha... como é que eu vou falar para você? Tinha o restaurante, mas poucas pessoas comiam lá, então não se sustentava deixar o restaurante aberto. Gente, olha, eu espero que vocês lutem muito, sabe? Vou me emocionar. Desculpa. Vamos lá, vamos ver se eu consigo. Eu espero que vocês lutem muito. Não só por questões aí de direitos que todos têm, a gente sabe,
mas que vocês realmente ocupem um espaço nessa sociedade e que valorizem o conhecimento, valorizem essa universidade maravilhosa. A gente vê ainda muita coisa para melhorar, mas que base linda que eu tive, que é docentes maravilhosos, mas, cara, lutem, vocês estão numa universidade maravilhosa, vocês estão aí, vocês são vencedores, por mais que seja difícil a gente acreditar nisso, mas vocês são vencedores, vocês estão aí, vocês merecem estar aí. Que a moradia, ela é uma ajuda muito grande que a gente tem, né? Principalmente se a gente passa por necessidade financeira, alguma vulnerabilidade socioeconômica. Então, eu considero aí que a moradia, ela vem, né, para nos auxiliar aí nesse momento de dificuldade, né? O que eu falaria aí para vocês cuidarem bastante dela, né? Tanto a parte física, né, preservar as coisas, como também lutar para que melhore, né, cada vez mais, porque vão vir outras pessoas depois que provavelmente vão estar na mesma condição que vocês ou pior até, né? Então, ela é importante para que o aluno permaneça aí na faculdade, né, na universidade. E acho que, assim, a gente tem que cuidar dela como se fosse a nossa casa, né? Isso é importante. E falar, assim, que hoje pode ser que esteja difícil, as coisas estejam difíceis, né? Eu passei por vários momentos que eu pensei em desistir. Mas tenham força e perseverança, porque as coisas melhoram. Eu acho que, assim, a universidade, ela abre muitas portas. É só você aproveitar essas portas e abri-las, né? E ir com a cara e com a coragem, né? Porque a universidade faz a gente mudar a vida da gente, não só como financeira, como pessoas. Mas que a luz no fim do túnel, ela existe. Eu acho que vocês estão no caminho certo, eu acho que vocês têm que se organizar, né? Vocês têm que se organizar e lutar mesmo por melhorias, porque é um direito de vocês estarem aí, né? E vocês têm que ter dignidade onde vocês estão morando, né? Então, sim, vocês têm que lutar incansadamente pelos direitos de vocês. Lutem pela moradia estudantil, né? Briguem aí por melhores condições. Muitas coisas mudaram nesses mais de 20 anos do surgimento da moradia estudantil de Botucatu. Eu moro aqui e posso dizer que estou muito feliz em realizar o sonho da graduação por mim e por todos aqueles que vieram antes de mim. No entanto, devo dizer que fiz esse documentário por causa de um medo que tenho desde que cheguei aqui, o de não me encaixar, o de não pertencer. Porque um documentário sobre a moradia estudantil é um documentário sobre seus moradores, que muitas das vezes não se sentem pertencentes a esse espaço chamado universidade pública. E não é à toa essa sensação de não pertencimento. Os pais da maioria de nós não puderam estar aqui. Então, depois de todas as entrevistas, o meu medo virou coragem, porque há mais de 20 anos algumas pessoas pisaram aqui e conseguiram se formar, e conseguiram, mesmo com muita dificuldade, pertencer a esse espaço chamado universidade. Se eu pudesse dizer algo aos futuros moradores, é isso. Tenham coragem, esse lugar também é de vocês.